O autoconhecimento faz uma diferença enorme na sua vida. Oi, gente, eu sou Daniele Landu, atriz e comunicadora baiana, e esse é o Sem Neuras, sua companhia semanal para lidar com as neuroses do dia a dia. E aí, como é que vocês estão nessa semaninha marota? Mais uma quarta-feira onde a gente se vê não, se ouve, né? Em breve a gente se vê, mas por enquanto a gente só se ouve mesmo. Olha, hoje eu tô aqui com uma convidada muitíssimo especial. É a primeira convidada desse podcast. Eu tô muito feliz. Recebam com muito carinho, muitos aplausos. Vou colocar aí os efeitos. A psicóloga e pesquisadora Vanessa Cordeiro. Bem-vinda, Van. Muito obrigada por esse convite de ser a primeira dessa experiência de convidadas no podcast. Eu adoro ouvir podcast, então quando eu recebi esse convite eu fiquei super animada e vamos conversar aqui, papear, e eu espero que isso faça um pouquinho de diferença na vida das pessoas que ouvirem. Ai, vai ser bom demais, gente. Tô feliz demais com a presença de Vanessa aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amá-la, porque ela é maravilhosa. Então, Van, conta pra gente aí como é que começou a sua relação com a psicologia. Primeiro, pode se apresentar, fica à vontade. E esse seu interesse também por pesquisar as questões de gênero. Bom, você antecipou aí que eu sou psicóloga e pesquisadora, né? Mas, para além disso, eu sou uma mulher muito inquieta e curiosa, comunicativa e um tanto de adjetivos. E pela minha experiência de morar no interior, viver a vida toda numa cidade que estava um pouco mais distante da capital, esses atravessamentos das relações de gênero, eles ficam muito mais intensos no sentido de você observar as desigualdades que recaem sobre os nossos corpos. Então, antes mesmo de fazer faculdade, de começar a estudar sobre essas questões, eu já tinha as minhas inquietações acerca desses fenômenos. Mas eu decido, lá no último ano do ensino médio, pelo curso de psicologia, e quando eu comecei na faculdade, eu naturalmente fui me inclinando para as discussões que tratavam sobre questões de gênero, de sexualidade, de saúde da mulher de forma geral, e comecei a conduzir nos meus trabalhos, nas minhas apresentações, esse tipo de discussão. Porque, infelizmente, não só no curso de psicologia, mas em diversas áreas do conhecimento, você não tem essa discussão dentro da sua grade curricular. São temáticas que acabam ficando para fora. Então, vai ser em alguma coisa optativa, ou uma professora que é engajada nessas abordagens que vai trazer para a sala de aula. Então, eu fui fazendo esse movimento de buscar em outros espaços, em outros eventos, esse debate sobre essas relações de gênero, principalmente com um foco para as mulheres. Então, eu fiz iniciação científica sobre violência de gênero no transporte público de Salvador. Eu me aproximei de pessoas que pesquisavam, estudavam essa temática. E no final da minha graduação, eu entrei no processo seletivo do PPGNI na UFBA, então já fui emendando uma coisa na outra. E no mestrado, eu pesquisei sobre campanhas publicitário-midiáticas da SPM Bahia, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, para analisar como é que essas campanhas tinham esse caráter de educar e prevenir as violências no nosso estado. Como eu já falei que eu sou inquieta e curiosa e tudo isso, eu agora estou fazendo doutorado no mesmo programa, que eu nem falei o nome, né? Mas é um programa de estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. E agora eu tento fazer um projeto que foque especificamente nas ações de prevenção, porque a gente é chamada em diversos lugares para falar sobre o aumento dos casos, sobre os dados estatísticos, mas eu entendo que o importante mesmo é pensar o que é que pode ser feito antes desse fenômeno
ceifar vida de mulheres e meninas, desse fenômeno limitar de fato a nossa existência, a nossa dignidade nessa sociedade. E um dos primeiros passos para a gente começar a trilhar essa jornada é buscar o autoconhecimento, né, Van? Como é que você vê a diferença do autoconhecimento, dessa busca por autoconhecimento na vida das mulheres? Essa relação com o autoconhecimento é bastante complexa porque é um termo que se popularizou, então o senso comum lê de uma forma, e na área da psicologia a gente tem uma profundidade de o que seria esse movimento de conhecer a si mesmo ou a si mesma. Então, quando a gente pensa nesse caminho, porque de fato é um caminho, é um processo, é uma busca de identidade, de propósito, de realização e no modelo de sociedade que a gente está vivendo, isso não é privilegiado ou isso não é considerado tão importante. As pessoas têm buscado caminhos e rotas muito mais rápidas, muito mais efêmeras e que ficam só ali na superficialidade. Então, tanto para a gente entender aquilo que faz sentido, aquilo que a gente gosta, que a gente quer, os nossos limites, tanto para a gente se relacionar mesmo com as outras pessoas. Se a gente faz o movimento de se autoconhecer, de se autoobservar, isso vai reverberar em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nesse caminho do que eu pesquiso, que é o fenômeno das violências, que acontece em várias faixas etárias. Então, às vezes, é uma mulher que, quando criança, sofreu alguma violação, na adolescência, outra na vida adulta, outra, e na velhice, outra. Então, é algo que passa por diversos momentos do seu desenvolvimento humano, mas também que passa de gerações familiares. Então, essa condição tão complexa demonstra que se o autoconhecimento estivesse sendo fomentado da maneira mais profunda, da maneira de mergulhar ali naquele oceano de possibilidades, talvez essas situações elas não estivessem tão enraizadas. E quando falamos sobre vivenciar violências ou passar por alguma situação semelhante, o que devemos olhar e talvez aqui focar é o preço das coisas que a gente não quer, assim, suportar o preço. Porque as nossas decisões, as nossas escolhas, tudo isso vai dialogar com o tanto que você se conhece ou não. Então, para aquilo que a gente sonha, né, para entender o preço daquilo que a gente sonha, a gente precisa suportar esses preços. Então, se a gente está numa sociedade que valoriza relações heterossexuais, que valoriza a maternidade, que valoriza que o amor tudo suporta, a gente vai ter que bancar o preço de não querer isso e de entender de fato o que é que você está disposta a vivenciar. Às vezes, a gente pensa que querer algo é o suficiente para sustentar a decisão por esse algo, mas às vezes não, porque a gente não está disposta a pagar o preço. Então, colocar os limites é pagar o preço, dizer não é pagar o preço, saber onde você cabe ou não é pagar o preço. Então, não dá para a gente achar que as coisas que a gente quer não têm preço, né? Não dá para a gente se sentir vítima das próprias decisões, porque quando a gente está decidindo por algo, por alguma coisa, a gente está decidindo pagar algum preço ou não pagar outro. Então, para que a gente quebre com essa dinâmica de violências, para que a gente não esteja inserida nessas relações desiguais, é preciso suportar o preço das coisas que a gente não quer. Isso que você traz é muito interessante, Ivan. Até falei disso no meu último episódio, nos dois últimos episódios. O penúltimo, que foi sobre casar, essa pressão social para casar, né? Para que a gente esteja casada, principalmente quem tá chegando aí nos 30, galera de 96, 95. Então, existe essa pressão muito grande para que a gente case e construa esse ideal, né, de família perfeita, com marido, com filhos, etc.
E talvez não seja essa a minha escolha no momento, né? Eu preciso entender que será que é isso que eu quero mesmo ou será que isso é o que sonharam para mim? E esse autoconhecimento vai fazer com que você entenda quais são as suas reais escolhas. E também pensar que toda escolha que você faz, ela gera uma renúncia, né? Você renuncia a algo para fazer essa determinada escolha. E essa escolha também gera uma consequência. E cabe a você ser responsável e entender como aceitar isso. O que fazer a partir de então? O outro episódio, que foi esse último agora, Você é o seu maior projeto, eu falei sobre isso também. Como entender o que é que eu quero, o que é que faz sentido para mim, seja no momento, seja agora, ou planejar esse meu propósito daqui a alguns anos. Mas o que é que faz sentido para mim, quais coisas eu quero escolher, o que é que eu quero e sustentar essa escolha, né? Porque a gente vai pagando preços que não são tão baixos assim. Porque você bancar isso que o outro está dizendo que é melhor ou que é o mais adequado para você, chega uma hora que não se sustenta, porque você vai sentindo o impacto do que não é para ser seu ou do que não tem a ver com você. Assim, o nosso corpo, a nossa mente vai buscando maneiras de nos mostrar isso, de que aquilo não é o melhor ou de que aquele caminho não é o correto. Então, por isso que quando você adere a esse processo de se autoconhecer, você vai conseguindo fazer escolhas mais apropriadas, você vai tendo mais autonomia sobre a própria vida e vai narrando a própria história. Eu gosto de um trecho da música de Emicida com Majur e Pablo Vittar, Amarelo, que tem um trecho em que fala exatamente isso. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Por que eu gosto do trecho? Porque as nossas cicatrizes, elas vão contar histórias quando elas são expostas para as pessoas e as pessoas vão deduzindo coisas, vão falando o que elas acham que pode ter acontecido para você ter aquela cicatriz. Mas você é a única pessoa que tem capacidade e conhecimento para dizer o que foi aquela cicatriz, o que provocou e o que é que você ressignificou ou elaborou a partir dela. Por isso, o autoconhecimento vem como esse lugar de você se apropriar da sua voz. Você se apropriar do que aconteceu com você, do que você fez com isso e do que você vai fazer. E nesse ponto, para mim, por exemplo, que entrou a terapia, né? Que a gente sabe que, infelizmente, ainda não é acessível para todo mundo. A gente precisa avançar muito nessa política pública, porque eu entendo que é uma política pública, né, de saúde. Mas a partir de fazer terapia, lá em 2019, a partir de eu dar esse primeiro passo, foi que eu senti que a minha vida toda mudou e que eu comecei a realmente tomar rédea aí das minhas escolhas, da minha vida, do que eu pensava, sabe? E até de como eu achava, de como eu acolhia as coisas que chegavam até a mim, ou os julgamentos, ou as críticas, ou as sugestões, enfim. E para mim foi um momento assim de grande divisor de águas, de entender mesmo Daniele como protagonista da minha própria história, Daniele como responsável também pelas minhas escolhas, porque às vezes a gente fica nesse lugar, como você falou, né? A gente entende que, meu Deus, eu sou a vítima do mundo, tô passando por tudo isso sozinha. Mas as dores, elas não são únicas, né? É difícil você ter uma vivência que é única e apenas sua. Tem muitas pessoas que acabam vivendo coisas parecidas, que vivem outras ou mais ou menos, que passam por diversos sofrimentos também, que passam por suas questões, então cada uma tem suas particularidades, e é isso, é entender como lidar com essas coisas que chegam até mim. Então a terapia ela foi um divisor de águas realmente, né? Foi numa época, inclusive, que eu tinha terminado a faculdade, eu estava assim naquele limbo quando você termina a faculdade, e no meu caso, eu quis mudar totalmente o meu rumo, né, a minha história, então eu saí de jornalismo, fui para as artes. Então eu estava naquele momento assim muito complexo, muito conturbado, e aí a terapia ela me deu um norte assim para poder seguir mesmo as coisas que eu acreditava, ressignificar outras, ultrapassar algumas limitações, algumas coisas que eu achava de mim mesma e ter uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável e mais gentil comigo mesma, né? Então, o autoconhecimento faz isso com a gente. E isso que você traz é super importante e bacana para quem está ouvindo saber, mas também ressaltar que outras formas de autoconhecimento são possíveis, né? Então, como você mencionou, a política de saúde mental e de cuidado
ainda é muito sucateada. Então, de fato, não são todas as pessoas que têm acesso e que podem bancar um processo terapêutico, tanto no sentido financeiro como no sentido psíquico da coisa. Então, buscar outras maneiras de se autoconhecer, seja através de leituras, seja através de hobbies ou novos hobbies, de estar com as pessoas que te fazem bem ou em espaços que você acredita que podem te fortalecer de alguma forma, coletivizar. Então, estar em atividades grupais é uma forma muito importante de se autoconhecer, porque outro elemento é você não vai desenvolver o autoconhecimento sozinha, isolada, solitária, distante da sociedade. Nós vamos desenvolver a nossa personalidade, a nossa consciência, estando em contato com outras pessoas. Nós vivemos em sociedade, em grupos, e isso é importante para a nossa evolução, de alguma forma. O contato com o diferente, o contato com aquilo que eu não identifico em mim, mas eu vejo no outro, é fundamental para que a gente vá se tornando quem a gente é. Então, eu considero relevante aí fazer esse adendo. Sim, Van, falou tudo. No meu caso, eu também dei esses passos, viu? Eu estava querendo muito fazer um hobby, eu queria muito voltar à prática da leitura, que era uma coisa que eu tinha na adolescência, e que se perdeu aí durante toda a minha juventude. Eu comecei a ter muita dificuldade de ler. Acho que também com o advento das redes sociais, né, do celular e tudo mais, toda essa tecnologia, essas telas aí que nos cercam o tempo inteiro. Mas eu queria muito voltar a ler. E aí, esse foi um dos hobbies que eu comecei, tipo assim, com 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, fui caminhando, aí leio até 1 hora por dia, que hoje, para algumas pessoas é pouco, mas para mim, meu Deus, é uma grande vitória. E faz com que eu me sinta bem, né? Que eu tenha esse bem-estar. Fazer exercícios também, atividade física, também é uma coisa que a gente negligencia muito. Gente, eu nunca vi uma população para negligenciar tanta saúde que nem a gente. E é uma coisa que não é sobre estética, é sobre saúde mesmo, é sobre você ter condicionamento físico, você subir uma ladeira e não estar cansada, esbaforida no final, é você ter os seus indicadores saudáveis, né? O açúcar, colesterol, tudo trabalhando ali bem para o seu funcionamento do corpo e para que você se sinta bem também, que você libere aí esses hormônios do prazer, que você se sinta plena, se sinta feliz. Isso é muito importante. Quando você fala dessa negligência da saúde, é também reflexo de tantas desigualdades que nos atravessam, né? Você percebe que essa relação com a atividade física, por exemplo, passa também por esse lugar de quanto você pode investir. Você só pode fazer se você for treinar na academia tal, no box tal, se você fizer não sei quantas modalidades. E também por essa cultura de que quem cuida da saúde são as mulheres e os homens são os que adoecem, que vão ser assistidos por outras mulheres, né, por outras cuidadoras. Então tem algumas questões culturais, sociais, econômicas que vão desencadear esse tipo de processo, né? Porque quem cuida da saúde são as mulheres, tanto na formalidade, nos trabalhos de saúde, como no trabalho informal doméstico de cuidar de crianças, idosos, pessoas com deficiência. Então, o homem não se cuida, o homem não está atento a isso, mas ele é cuidado por essas mulheres, seja na assistência ou nas suas casas. Isso vai demonstrando como questões culturais, econômicas, sociais reverberam na nossa relação com a saúde, mas pensando que o adoecimento psíquico já existem dados que são as mulheres que mais adoecem, que mais têm questões psíquicas, que precisam, inclusive, de intervenções medicamentosas. Então, por isso que é tão complicado falar de saúde nesse modelo de sociedade que vivemos aqui no Brasil. Verdade, Ivan. E esse autoconhecimento, ele é muito importante também para que a gente possa reconhecer em nossas vidas, nas nossas relações, algumas violências, algumas microagressões, algumas situações em que nós somos violentadas e muitas vezes a gente não percebe. Ou às vezes a gente até percebe, mas a gente não consegue
romper com esses ciclos, né? Ou sair deles e, enfim. E eu não falo nem só de relacionamentos amorosos, mas eu digo relações familiares, relações de amizade. Às vezes a gente sofre algumas violências, algumas agressões e a gente nem se toca. Ou a gente está tão presa naquela relação, a gente gosta tanto daquela pessoa e se entrega tanto, que às vezes a gente nem consegue raciocinar que aquilo ali já não está fazendo tão bem assim pra gente. Porque muitas coisas afetam nossas relações. Tem essa coisa da religião, da moral, de falarem o que é certo, o que é errado, que tem que suportar, tem que engolir sapo. Tudo isso que vai colocando a gente numa posição de você tem que ser forte, sempre tá numa posição de combate, né, de guerrear. Essa coisa da mulher guerreira, forte, etc., que a gente ouve tanto no cotidiano, que algumas pessoas acham o máximo, se vangloriam, mas outras já conseguem perceber como isso é danoso, como isso faz mal. Porque estar forte é poder estar frágil. E se perceber frágil e se acolher frágil, porque senão a gente não vai estar forte, a gente vai estar na realidade com uma armadura. Manuela Xavier falou a respeito disso num episódio do podcast dela, No Espelho, que eu inclusive recomendo, da gente não confundir a nossa força com a armadura que a gente veste. Então, quanto mais armadura nós temos, assim, quanto mais armadas a gente está ali no nosso dia a dia, isso vai demonstrar o quê? Que mais enfraquecida a gente é, que mais enfraquecida a gente está. Então, essa busca por ajuda, por apoio, de delegar, de assumir que não dá conta, de deixar os pratinhos caírem, é tão importante quanto o resto. Gente, sabe aquele emojizinho que o olho tá lacrimejando de orgulho? Ai, meu Deus! Tô muito feliz com esse episódio. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Sem Neuras. Podem começar a lamentar. Ah. Van, muito obrigada pela sua presença aqui. Vou deixar ela finalizar, claro, mas ó, sigam Vanessa nas redes sociais, ela produz uns conteúdos incríveis falando sobre gênero e é super bacana a gente estar por dentro. Foi muito bom ter você aqui com a gente, muito, muito, muito feliz. E em breve você volta, hein? Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade e parabenizar esse projeto tão maravilhoso. Me sigam no Instagram, Vanessas Cordeiro. Eu publico algumas coisas sobre isso que foi conversado aqui. E peço que vocês divulguem, compartilhem esse episódio, porque essa conversa precisa e deve chegar para mais pessoas, não só mulheres, como homens também, porque se é algo que impacta a todas as pessoas que vivem neste mundo, então que todas as pessoas possam ser impactadas. Por fim, eu desejo que vocês se cuidem, que vocês tirem um tempo para vocês, apreciem a própria companhia e peçam ajuda quando for necessário. Obrigada e até uma próxima que eu volto sim, com toda certeza. Ah, Ivan, a gente já quer você aqui de novo, viu? Não pode demorar muito, não. A gente fica com saudade. Para encerrar, diz pra gente qual palavra que ficou reverberando aí. São tantas palavras que é até difícil escolher uma. Mas talvez a que ficou foi alteridade. Maravilha! A palavra que fica reverberando para mim hoje é cuidado. Tira esse tempo para cuidar de si, para olhar para dentro e reconhecer a potência que você é. Bom, gente, chegamos ao fim e se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais é o @DanieleLandu e @SemNeurasBR. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. E se você quiser mandar aquela sua neura atual ou sugestões de tema, o nosso e-mail é o oissemneuras@gmail.com. Eu desejo que você tenha um resto de semana próspero, cheio de coisas boas e que você encontre o que você procura, tá bom? Até semana que vem. Um beijo.